Primeiro, sobre educação. O que pensa Marx sobre educação? Qual é a ideia, né, de educação que há no pensamento marxiano? Primeira questão, que é já também de conhecimento, creio eu, da maioria que está aqui, que não há na obra de Marx, né, não há, assim, na totalidade do pensamento marxiano, uma obra ou um texto no qual Marx trata de forma explícita, de forma sistemática a educação. No entanto, há diversas passagens diretas ou indiretas de Marx sobre a educação, através dessas, nos permite extrair e explicitar uma teoria da educação. Segundo, a educação em Marx não pode ser vista, na minha opinião, como como uma educação abstrata, externa, fora do contexto em que o Marx estava inserido, ou seja, fora da sociedade moderna. Ou seja, a educação, né, em Marx não deve, na minha opinião, ser vista como externa, exterior à sociedade moderna, à sociedade capitalista e às suas condições, que são adversas, que impossibilitam, na verdade, a própria educação. Quer dizer que a educação de Marx, ou a educação definida por Marx, é que tem que combater essas condições para que a educação, essas condições da sociedade moderna, que são contrárias à própria educação, para que a educação possa ser. Quais são essas condições? Primeiro, a sociedade moderna, que é a sociedade capitalista, onde Marx, né, viveu, vivenciou, e que ela persiste, né, persistiu no século XX e persiste no século XXI, a sociedade moderna ela tem condições, né, próprias dela, e condições essas, como eu acabei de falar, que são adversas, né, que inviabilizam a educação. Quais são essas condições? Primeiro, a sociedade do capital, a sociedade capitalista, não pode ser sem a expropriação e a exploração do trabalho. Ou seja, a sociedade capitalista visa produção de mais valor, produção, né, de capital, produção de mais-valia, à custa da exploração do trabalho. Ou seja, né, e o trabalho, embora Marx defenda uma concepção dialética, né, o trabalho é uma atividade genuinamente humana, porque pelo trabalho o homem desenvolve a sua consciência e a sua liberdade, ou seja, uma atividade própria da liberdade humana e da consciência, da reflexão, porque quando o homem trabalha, ele está desligado, né, do orgânico, desligado do biológico, ou seja, ele não trabalha de forma mecânica, de forma repetitiva, seguindo um código genético dado pela natureza. O homem é livre no seu fazer, na sua Tätigkeit, na sua atividade, no seu trabalho, ou seja, no Arbeit. Portanto, o trabalho é uma atividade da liberdade. E também trabalho pressupõe reflexão. Antes de fazer, o homem pensa, né? O homem reflete, e assim, ao trabalhar, o homem desenvolve a sua liberdade e a sua consciência. No entanto, na sociedade capital, o trabalho deixa de ser essa atividade, né, da liberdade, da reflexão, e passa a ser um trabalho, vamos dizer assim, subjugado ao capital, a serviço de produção, né, de riqueza, de produção de mercadorias, e essa atividade que era livre e consciente passa a se voltar contra a liberdade, contra a própria reflexão, contra a própria consciência, na medida em que o trabalho no capital é uma atividade cansativa, né? É uma atividade enfadonha, é uma atividade extensiva que cansa o corpo, que arruína o corpo e compromete a liberdade, compromete a reflexão, né? Não cria as condições para que o indivíduo pense, reflita, crie, tá certo? Então, a forma de trabalho no capital compromete, vamos dizer assim, a formação humana. Na medida em que o corpo encontra-se no trabalho arruinado e a sua espiritualidade também carcomida, né, isso dificulta o processo de formação do homem. Segunda condição, não há sociedade moderna, não há sociedade do capital sem a sua sustentação ideológica, né? Sem a sua justificação, que é o Estado e a sua política democrática burguesa.
E o Estado, né, democrático, o Estado e a sua política democrática burguesa vão produzir uma política que é antipolítica e colocar os indivíduos apenas na esfera privada, ou seja, né, sem política. Isso é importante para a perpetuação do capital, ou seja, ter indivíduos sem política, ou indivíduos despolitizados. E a educação ficar apenas no campo da sociedade civil, sem uma relação com a formação política dos indivíduos. Terceiro, essa sociedade moderna pressupõe também uma condição para que ela possa ser, que é produção de subjetividades, né, submissas, de subjetividades assujeitadas, ou seja, de formas de subjetividades que não questionem, não enfrentem, não coloquem em xeque a lógica do capital. Né? Porque se nós tivermos subjetividades, assim, que reflitam, né, que pensem, que sejam pensantes, essas formas de subjetividade podem colocar em xeque o objetivo do capital, que seria, né, perpetuar-se como uma forma de produção e reprodução do próprio capital. Então, o capital, né, a sociedade moderna, que é a sociedade do capital, e essa condição vai favorecer apenas uma educação, vamos dizer assim, que não desenvolva a subjetividade humana. Então, nós temos, né, condições aí na sociedade moderna que, de uma certa forma, são obstáculos para a própria educação. Nesse sentido, vejamos, a sociedade moderna em condições adversas, nós não podemos ter um tipo de educação como defendera Emílio Durkheim, né? Uma educação que vai integrar, a educação como integração, como socialização do indivíduo à sociedade. Ora, quando o Durkheim fala de educação como caminho de integração, não coloca em questão essa integração dentro de uma sociedade. Que sociedade é essa? Né? Em que o indivíduo vai ser integrado, né? Em que o indivíduo vai ser socializado. Ou seja, uma educação meramente para reforçar o passado e permanecer, né, no presente, ou seja, sem futuro, ou seja, uma educação que não tem crítica a essa sociedade, que, na verdade, perpetua ou colabora com a sociedade. Então, a educação como integração, como socialização, não coloca em questão a própria sociedade do capital. Né? Que integração é essa dentro de uma sociedade que exclui, que explora, né? Que domina, que exclui, etc. Também não podemos falar de uma educação da cidadania, né? Levar a educação, levar o indivíduo para a cidadania, quer dizer, que cidadania? Né? Quer dizer, você não coloca em questão as condições da cidadania dentro dessa sociedade moderna, que é uma cidadania abstrata, uma cidadania vazia, uma cidadania que dá direitos, mas esses direitos não podem ser, de fato, no campo da sociedade civil. Ou a educação da paz, né, de promover a paz, mas dentro de uma sociedade em que a paz não pode ser, uma sociedade violenta, etc. Né? Ou educação, vamos dizer assim, a lá, né, Weber, né? O Weber vai defender uma educação, vai dizer, olha, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea são formas de sociedade da racionalidade e da burocracia. Ou seja, a racionalidade e a burocracia, ou a racionalização e a burocratização são formas próprias, né, da sociedade moderna e da sociedade contemporânea, ou seja, das sociedades capitalistas. Né? E essa sociedade da racionalização não quer dizer a racionalidade moderna, a racionalidade pensante, uma racionalidade, vamos dizer assim, conflituosa, uma racionalidade com fundamentos, né, teóricos, filosóficos. É uma racionalidade imediata, uma racionalidade pragmática própria da racionalidade do mercado. Né? E tem uma burocracia que para fazer com que o Estado funcione. Então, essa sociedade da racionalidade é uma sociedade de controle, de dominação, de normatização, e o papel da educação seria reforçar essa sociedade da racionalidade. Como? Formando, tendo uma educação meramente técnica, uma educação tecnicista, né? Ou uma educação profissional, para formar
é um tipo de racionalidade que vai servir ao mercado ou um tipo de racionalidade que vai servir à burocratização do próprio Estado, né? Ou seja, com técnicos, com médicos, com enfermeiros, com advogados, ou com pessoas com conhecimento meramente profissional, tecnicista, etc. Então, o Weber não vê muito saída. E Marx, quer dizer, embora a educação esteja, né, diante dessas dificuldades, próprias da sociedade moderna, mas ela deve reagir contra essas condições da sociedade moderna. Então, Marx vai defender, primeiro, a educação, né, como reação a isso, ela deve ser pública, ou seja, ela deve ser estatal, né? Embora Marx não defenda o Estado, mas Marx defende uma forma de administração de coisas em função dos homens, né? Estado, para Marx, não é Estado universal, não é uma instância livre, não é uma instância racional. Estado, para Marx, é dominação. Certo? Serve para legitimar a sociedade, serve para dominar homens, né? Cooptar também a subjetividade, etc. Então, a educação deve ser pública, né, estatal, no sentido platônico. Né? O Estado forma os indivíduos, ou seja, a República forma os indivíduos para a coisa pública, e depois a coisa pública tem um retorno, né, dos indivíduos formados, dos indivíduos com conhecimento, ou seja, uma educação que foi dada pelo público, para depois as pessoas formadas também servirem ao público. Né? Que a gente que vem de escola pública, eu e muitos outros, às vezes até a gente não tem muita noção disso. Né? A gente pensa que eu fui formado pelo Estado, fui formado pela prefeitura, etc. Mas, no fundo, isso é mérito meu, e a gente acha que tudo que vem da educação tem que ser para beneficiar interesses privados, particulares, sem um compromisso com o público, né? Com a coisa pública, ou seja, não voltar nosso conhecimento, depois de formado, para a sociedade, para a coisa pública, etc. Então, para Marx, a educação tem que ser pública, né? Ela tem que ser financiada pelo público, para o público. Segundo, a educação tem que ser gratuita, ela não pode ser paga, né? Não pode ser particular, não pode ser privada, não pode ser paga, tem que ser gratuita. Terceiro, a educação tem que ser laicizada, né? Ou seja, na educação, a educação não é espaço para a religião. Né? Sociedade moderna não se trata de negar a religião, mas na sociedade moderna, principalmente na Europa, né, houve deslocamento da religião da esfera pública para a esfera privada. A religião, ela deve, né, ser um direito dos indivíduos no campo da esfera privada, no campo da sociedade civil, como uma comunidade, entre outros, mas não pode ser na esfera pública, porque há uma implicação da presença da religião, né, na educação. A educação tem que ser livre. A educação, ela é instigada pela dúvida, pelo questionamento, pela incerteza, e a religião não tem incerteza. A religião não tem dúvida, a religião tem verdade, tem dogmas, né? Por mais que um religioso diga, olha, mas se, né, o cientista, o filósofo tem direito de estar na escola, por que a educação não, por que a religião não tem? Porque, no fundo, o religioso, né, vai defender essas verdades como verdades absolutas, né? Como verdades que não podem ser questionadas, né? E a religião não pode, portanto, estar presente na educação. A educação tem que ser uma educação livre, né? E porque a religião também tem implicações que comprometem a filosofia, que comprometem a ciência, que comprometem o próprio conhecimento. Quais são essas implicações? A questão da existência de Deus, né, de um Criador. A teoria da criação. Isso tem uma implicação, né, sobre a questão do universo, a questão da natureza, né? A questão da independência da natureza, das leis, etc. Né? Então, a presença da religião na educação, ela cria problemas para a ciência, né? Ela cria problemas para a filosofia, ela cria problemas para o desenvolvimento científico. Né? Então, a religião não deve estar, vamos dizer assim, na escola, né? Ou na educação. A educação tem que ser livre dos preceitos religiosos. Isso não quer dizer negar a religião. É que não é o espaço dela é na sua comunidade. Né? Ela não pode querer ditar normas, né? Princípios para a sociedade, formar os indivíduos para a sociedade. Não, tem que ser uma escolha de acordo com o sentimento dos indivíduos, etc. Então, a educação tem que ser pública, ela tem que ser gratuita, ela tem que ser laica, e Marx defende também que a educação tem que ser universal. A educação tem que ser plena,
né? Ou seja, a educação ela tem que propor, vamos dizer assim, uma formação plena ao homem, né? É o que o Marx vai defender como uma educação unilateral, universal, uma educação, vamos dizer assim, uma educação integral, né? E essa educação universal, integral que o Marx defende, é uma educação como formação do corpo, né? Uma educação que tem que cuidar da corporeidade, né? Da corporeidade, né? Ou seja, do corpo humano, né? Ou seja, da sensibilidade humana. Ou seja, o corpo também adoece, os sentidos também são reificados, coisificados, eles precisam ser reeducados. Nossa forma de ver, né, está embrutecida, nossa forma de ouvir está embrutecida, nossa forma de tocar, de degustar, de cheirar, ou seja, os sentidos também têm que ser reeducados, né? Tem que ter um contato com a natureza, tem que ter uma sensibilidade com o outro, etc. Então, o corpo e a sensibilidade têm que também ser educados, né? Ou seja, uma educação que cuide também do corpo, do físico, até para a pessoa estudar no sentido platônico, né? Os platônicos, para estudar, para refletir, tinha um corpo saudável. Né? Não se trata aqui de um culto ao corpo, trata de um cuidado, né, físico, da saúde corporal. Certo? Então, a educação é uma educação que deve cuidar do corpo. Né? Ou seja, cuidar da saúde corporal, da saúde dos sentidos, etc. E a educação integral, universal, definido Marx, também é uma educação que está preocupada com o desenvolvimento, não só, né, de uma saúde corporal, mas também de uma saúde mental. Cuidar do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento do pensamento, do desenvolvimento da reflexão. Ou não ser de corpo, é também um ser de pensamento, um ser de reflexão. É necessário para o desenvolvimento da reflexão. Nós somos seres pensantes, mas nem todo mundo tem, né, o seu pensamento pensante, o seu pensamento que reflete, né, que tem autoconsciência de si. Então, é uma educação também espiritual, ou seja, que deve cuidar do desenvolvimento da espiritualidade, da interioridade, da reflexão, etc. E, por último, a educação integral definida por Marx é uma educação que ele chama de politécnica, né? Em oposição a uma educação técnica, ou seja, de uma única técnica, ou de uma monotécnica, né? uma, uma educação politécnica significa uma pluralidade de técnicas que pressupõe conhecimento, ou seja, pressupõe ciência, né? Ou tecnologia. O que seria tecnologia? É o conhecimento conduzindo a técnica, né? Ou o homem usando a técnica de forma consciente, da funcionalidade da própria técnica, sendo sujeito da técnica, né? Tendo conhecimento técnico-científico. Vejamos que Marx defende aqui a ciência, a importância da ciência, né?